Vou conversar com o professor Júlio César. Ele é professor de História, ele é professor lá do Acesso. E vai contar de algo muito bacana, que é o Cine Acesso. Você está curioso para saber? Eu também estou. Tudo bem, professor Júlio? Tudo bem, como vai? Tudo tranquilo? Dia 13 tem início, então, a segunda edição do Cine Acesso, é isso? Desse ano é a segunda edição. Segunda edição. Como é que acontece? O que é isso aí? Como é que surgiu essa ideia? Então, a ideia surgiu em 2000, quando eu trabalhava no outro pré-vestibular, e a ideia geral era fazer o quê? Pegar alguns trechos de alguns filmes, né? E fazer a edição dessas cenas especiais, não do filme todo, e acabar colocando em debate entre os alunos e, lógico, com a minha colaboração, com a minha participação no meio. Como é que... Isso aí foi uma ideia, né? Você sentiu que através de uma ferramenta você poderia segurar mais a atenção deles ou fazer assim um paralelo? Não, a ideia seria mais a ilustração, porque a história ela mexe com a abstração. Você está falando de algo que aconteceu há 1000, 2000 anos, até há mais tempo, que é difícil de você colocar na cabeça, na memória do aluno, e em virtude disso o cinema ele acaba servindo como base, como apoio, né? Não é assim o ponto final, não é o meio final, mas é um dos meios que o aluno pode utilizar para estudar. Essa metodologia você utiliza lá para os alunos, eu não sei se usa esse termo ainda, terceirão? Sim, usamos. É isso? Usamos. Na verdade, terceirão é o terceiro ano do antigo segundo grau. Exato. Juntamente com o curso pré-vestibular. Isso, professor? Exatamente. E aí você ministra essa técnica nas aulas de História. Exato. Mas não apenas nas aulas em si, porque o Cine Acesso, no caso, ele é um curso à parte. Então, nós temos a grade curricular normal, né, manhã, tarde e noite, e acabo tendo a oportunidade que o Acesso me concede de ter uma sala específica para que eu possa fazer essas mini palestras, né? Não chega a ser uma palestra de 2, 3 ou 4 horas sobre um filme, mas um encontro de 1h30 para cada um dos temas que eu acabo abordando. Que bacana. Esse ano já aconteceu a primeira edição. Já. A primeira edição nós trabalhamos a questão da ideologia dentro do cinema. Como é que o cinema ele pode montar uma ideologia ou não, ou desmontar uma ideologia. Nesse caso, por exemplo, eu trabalhei na primeira exibição O Clube da Luta, né? Um filme polêmico, né? Em virtude principalmente de, em 99, quando estreou, ter acontecido em São Paulo, não sei se você vai lembrar, de um estudante de medicina, se não me falha a memória, de origem japonesa, que entrou no cinema atirando contra a plateia. Serial killer. Praticamente, que era a exibição de uma sessão do Clube da Luta, né? E é um filme que faz a abordagem da ideologia anarquista. Como é que você destrói a sociedade de consumo? Que é uma coisa que hoje em dia está muito na moda. Você né? traça um paralelo, na verdade. Exatamente. Isso? Exato. Como é que você escolhe os temas, professor? Como é que você faz essa busca nessa coletânea de filmes que existe? Então, aí entra a questão do cinéfilo, né? Eu sempre fui fascinado pelo cinema, desde criança. Então, tanto que eu cheguei a ter um diário de quantos filmes eu assistia por dia. Então, era um troço assim meio bizarro, né? Você chegou a pegar a época, então, da fita VHS? Não, é anterior. Nós dois somos a mesma geração, inclusive. Então, que, aliás, não sei, me desculpe quem gosta do DVD, mas ele era mais nostálgico, parece que dava mais... Dava, né? Brilho a mais, né? Brilho a mais. Hoje, com Blu-ray, tecnologia HD, você tem aí até desmontagens de cenas belíssimas. Por exemplo, a Cleópatra dos anos 60. Quando você vê a cena em Blu-ray do filme, aqueles cenários maravilhosos, você vê que não é um cenário tão maravilhoso assim. Exatamente. Ele tem muito mais defeitos de qualidade. Perde o brilho. Perde o brilho, perde o encanto. Esses dias eu estava assistindo, já numa tecnologia mais avançada, um filme que se tornou um dos épicos, que é o King Kong. Sim, o primeiro. Dos anos 30. Dos anos 30. Você viu a magia daquele filme? No VHS tem muita. Exato. Aí você assiste aquele mais atual, ele perdeu aquele encanto, né? Não tem o encanto. Você perde o encanto. E o cinema tem essa magia, essa fascinação, né? E é isso que você tenta passar para os seus alunos, professor? Também. Quando eu trabalhava em outra instituição, eu acabei tendo a oportunidade também de fazer com os alunos na ocasião, isso foi em 2003, 2004,
inscrevê-los no Festival do Minuto. Né? Então, além de eu ter lá a questão do cine para ensinar para os alunos, a gente acabou também enveredando para a área técnica, para a área técnica do cinema. Então, o pessoal das câmeras aí, que sabe muito bem do que eu estou falando, como é que faz a montagem, como é que faz a edição, como é que faz o pós-produção. Então, tudo isso aí a gente acabou fazendo lá naquela instituição. Na próxima segunda-feira, agora dia 13, vai acontecer então mais essa edição, a segunda, né? Você já tem algo preparado, Já. cronograma, o que são alunos que vão assistir, né? Então, Ou ele é aberto a um público específico, outras pessoas curiosas, como é que vai acontecer Então, isso? essa vai ser a primeira vez que nós vamos abrir o Cine Acesso para a comunidade. Né? Que bacana. Então, até a edição anterior, nós tínhamos lá o público específico para os alunos. Ok. Até fechamos um convênio com uma outra instituição, com um colégio adventista, para que os professores e os alunos também tivessem a oportunidade de poder assistir. Agora está aberto à comunidade, então quem se interessar é só entrar em contato lá com o curso e colégio Acesso. Né? Tem uma taxa de inscrição, né, que é no valor de R$50. O custo ele acaba abarcando todas as 4 exibições da sessão. Tá? Posso falar o telefone? Pode, fica à vontade. É 3016 26 29. Pode pedir o auxílio a qualquer atendente, né? E o cronograma seria, no dia 13 agora, eu estreio com o Gladiador, né, para fazer uma referência à questão da política do pão e circo na Roma Antiga, e que é um tema bastante pertinente para a gente até fazer análise de como é que hoje, por exemplo, o Brasil, na nossa conversa de bastidores, como é que o Brasil ele monta também o seu pão e circo através dos bolsas família, bolsa isso, bolsa aquilo, que acaba servindo, na verdade, como mais um meio de conseguir votos do que propriamente você educar a população. Serão exibidos nessa mostra aqui trechos do filme? Trechos do filme. Aí, em cima disso, você vai versar O debate. sobre um debate. Exatamente. Será aberto ao público também para interagir? Sim. É isso? O público interage, o público ele pode colocar a sua opinião, deve, inclusive, porque como um debate, senão, se só eu falar, vira um monólogo, né? Claro. Não, nada contra o pessoal do teatro que está ali Claro. nos aguardando, né? O monólogo é sempre bem feito também, mas a questão do debate é importante, a troca de ideias é importante, é fundamental, inclusive, porque ninguém de nós é dono da verdade. Né? Então, à medida em que você está trocando ideia com uma pessoa, você está aprendendo com essa pessoa. Se você tivesse que sintetizar, professor, o que sobra na mão de cada um depois de assistir esse Cine Acesso? Porque a vida é o ganha-ganha, né? É o troca de informações. Uma troca. O que fica nas mãos ou na mente daquele que participou desse evento? Magia. Magia. A magia do cinema. Eu não vou ter a pretensão de dizer que a minha aula ela é fascinante. Não tenho essa pretensão, mas o cinema ele atrai com a magia dele o aluno ou o que seja o espectador para dentro de um mundo diferente. A ideia do cinema, inclusive, surgiu a partir daí, de você montar um mundo diferente e colocar o espectador dentro desse mundo. Por isso que eu faço a seleção sempre de filmes que consigam fazer essa questão e colocar o espectador dentro desse mundo. Na tua experiência, dá para levar isso aí para a sala de aula? Hoje, eu sou um deles. Quando aluno, matemática para mim era o bicho da goiaba. No teu contexto, na tua experiência, você acha que dá para levar em pequenas porções para que o aluno consiga captar melhor, através de exemplos como esse, conseguir na aula um exemplo de um filme, de uma música, ou de repente de um espetáculo teatral, vez ou outra, interagindo com o professor dentro do currículo escolar, para que o aluno consiga captar melhor a matéria e sintetizar tudo isso? Em todas as áreas. Todas as áreas? Em todas. Por exemplo, na própria matemática, que era um caos. Você tem lá o cubo, uma produção, se não me falha a memória, europeia. O cubo ele tenta fazer uma jogada, um filme de suspense e terror, mas é uma jogada matemática, que poderia servir, por exemplo, para o professor trabalhar a questão da geometria. Tá certo. Talvez seja uma nova tendência, né? Claro. Não digo uma nova tendência, mas uma ideia. Uma ideia. Uma ideia lançada. Professor Júlio, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e quero que você passe novamente os contatos para quem queira conhecer, então, o Cine Acesso, segunda edição, que acontece
segunda-feira, dia 13 de maio. Então, o Cine Acesso será feito na sede central do Acesso, André de Barros 678. Os telefones de contato são 3016 2629, 3016 2682. O custo R$ 50, são 4 exibições, no dia 13 o Gladiador, no dia 20 o Coração Valente, no dia 27 o filme, me falhou agora a memória, mas 27 é o filme, bom, é Forrest Gump e sim, lógico, agora me lembrei, Poderoso Chefão Parte 2. Ok, então tá aí, fica a dica do Cine Acesso e do professor Júlio.